Olá, telespectador, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Convido-lhe a inscrever-se neste canal, a ativar o sino de notificações e a oferecer este endereço para outros irmãos e outros amigos para que também ouçam a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo de número 5, versículo 18, que diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A grande pergunta que se faz aqui é: se eu sou um cristão, eu ainda tenho a liberdade, o direito e o eventual desejo de viver uma vida pecaminosa? Primeiro é necessário que definamos o que é pecado. Pecado é a quebra da lei de Deus, a quebra da vontade de Deus. É tudo aquilo que desagrada o coração de Deus e que quebra os seus mandamentos. Os seus mandamentos contidos nos 10 mandamentos, no Decálogo, os seus mandamentos expressos na interpretação de Jesus no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e aos ensinamentos do Senhor contido em todas as páginas das Escrituras Sagradas. O crente não é crente por cumprir mandamentos. O crente é crente por ter a alma transformada quando se arrepende de seus pecados e recebe uma nova natureza da parte de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a minha vontade de viver fazendo as coisas que não agradam a Deus cessa. Nós agora, como cristãos, temos outros desejos, temos outras vontades, temos outras atenções. Não somos mais guiados por aquelas vontades de sensualidade, de luxúria, de orgias e de fazer as coisas que desagradam o coração de Deus. Por isso o texto diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive pecando. Há a versão mais antiga que diz que aquele que é nascido de Deus não peca. No entanto, esta não é a melhor tradução do texto, uma vez que a própria carta de João, esta primeira carta, no capítulo 2, verso 1, está escrito: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Porém, se pecarmos, quem se pecarmos? Os filhinhos. Logo, é possível que o crente peque, mas não é nem desejável e nem natural que o crente peque. Como é que o crente peca, que ele quebra a lei de Deus? Por tentações e escorregões, não por prática continuada. Porque quem tem prática continuada de fazer aquelas coisas que antes fazia, antes de conhecer a Jesus, é porque não foi transformado por dentro, não foi transformado por Deus. Quem é transformado por Deus não vive na prática do pecado. Por isso que está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por isso desconfie de você. Se você é alguém que precisa ser amarrado na cadeira da igreja para poder congregar. Desconfie de você. Se a porta da rua estiver aberta, você escapa para ir para a balada, para ir para a prostituição, para ir para as coisas efêmeras ou para voltar aos vícios. Porque quando a gente se converte, muda o desejo do coração, muda o desejo da mente. Aquele que pratica o pecado, diz a palavra de Deus, é escravo do pecado. No entanto, a própria Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu era viciado em cigarros, e eu fui mesmo,
com 14 anos de idade, e assim que entreguei a minha vida para Jesus, fui libertado do poder do cigarro na minha vida. Como outros eram viciados na prostituição, eram viciados na fornicação, e quando se converteram a Jesus, viram que estas práticas eram imorais, indecentes e que desagradavam o Espírito de Deus. Então cortaram estas práticas da sua vida. Outros eram viciados em palavras chulas, em palavrões, em expressões que não agradavam nem a Deus e nem a ninguém. No entanto, quando se converteram, suas bocas também foram convertidas. Quando Cristo vem na vida da gente, ele muda por dentro. E então, esta mudança sai para fora. Não adianta você se vestir de cristão se o coração não estiver mudado. Por que é que muitos não conseguem vencer o mundo e a prática do pecado? Porque Jesus está do lado de fora. Jesus está numa cruz pendurada. Jesus está numa tatuagem. Jesus está num livro. Não! Jesus precisa estar no coração, na mente. Roupas são consequências. A prática é consequência. É necessário mudar de dentro para que o lado de fora seja transformado. Caso contrário, isto não acontece. Por isso, diz a palavra de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem é que nasceu de Deus? Jesus. Jesus é o único filho de Deus, unigênito, primeiro e único filho de Deus. Então, aquele que nasceu de Deus, isto é, Jesus o guarda. E o maligno não lhe toca. Quem tem Jesus não é tocado pelo diabo. Quem tem Jesus jamais fica possesso. Quem tem Jesus tem a proteção da sua vida. Satanás não tem poder para tocar na sua mente, no seu coração e no seu corpo, porque ele tem a proteção de Jesus. No entanto, aquele que tem Jesus não deve dar lugar ao diabo, não deve dar consentimento ao diabo. E como é que se dá liberdade ao diabo e consentimento ao diabo? Não andando na luz e vivendo na prática do pecado, escorregando e mantendo-se escorregado. Por isso que diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a sua injustiça. Meu querido telespectador, avalie se você não está caindo em armadilhas do diabo. Armadilhas que o celular traz para você. Vídeos indecentes, indecorosos, chulos, conversas em bate-papos com pessoas indevidas, relacionamentos que não vêm do agrado de Deus, atenção a outros tipos de adoração. Tire tudo isto da sua vida. Desconecte a sua mente das coisas do mundo. Olha para Jesus, olha para Cristo, olha para a Bíblia, olha para o momento da oração, olhe para congregar com outros irmãos que amam a Jesus de verdade. E você será mais um daqueles que vence o mundo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. É guardado por aquele que nasceu de Deus, que é Jesus. E o maligno não lhe toca. Somos intocáveis se tivermos Jesus como Senhor da nossa vida e o nosso Salvador. Oremos a Deus. Eterno Pai, querido Senhor, eu te agradeço porque tenho Jesus como meu Salvador, tenho Jesus como o Rei da minha vida. Por isso o maligno não me toca. Não me toca não porque eu seja bom, mas porque o Senhor me protege. Assim também eu peço que aos meus irmãos em Cristo, ou aqueles que ainda não são irmãos, mas vão crer em Jesus para ser seu Salvador, sejam também dos que vencem o mundo e que não vivem na prática do pecado. Porque o Senhor os guarda, o Senhor os protege. Dá vitória aos meus irmãos, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, este é o canal Ministério Essência Cristã
e eu agradeço pela sua assistência ao meu vídeo. Eu ofereço a você o meu WhatsApp para que você converse comigo. E este também é o número através do qual você pode ser um mantenedor do Ministério Essência Cristã para levar a todos a santa palavra de Deus. Preste atenção nas sugestões que estão em volta e assista a outros vídeos nossos desta série. Muito obrigado e até breve. Tchau!